Salve Maria Puríssima. Já vamos começar. Hoje nós vamos ter a novena, né? E um pedacinho que falta da catequese que a gente já estava fazendo. Apesar de a gente já ter feito algumas coisas dessa catequese, né? Já falamos alguma coisa dela já antes, mas vamos falar mais um pouco, só para finalizar mesmo aqui. Então, essa live da Quaresma, essa aí que ainda é a live da Quaresma, então a gente vai finalizar a live da Quaresma hoje, né? Só esperar mais pessoas chegarem, né? Pra gente começar. A gente começar já já. Me perdi pelo sol. Ver se tá aqui, né? Eu tô procurando na véspera.
tua fidelidade, atende aos meus rogos, Senhor. Senhor, escuta minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Em tua fidelidade, escuta-me na tua justiça. Não entres em juízo com teu servidor, pois vivente algum é justo diante de ti. O inimigo perseguiu minha alma, esmagou no pó a minha vida. Relegou-me à treva como antigos mortos. Desfalece em mim o meu espírito, enche-se em meu peito o coração de espanto. Recordo os dias de outrora, reflito em todos os teus atos. Pondero a obra de tuas mãos, estendo as minhas mãos na tua direção. Minha alma diante de ti é como a terra sequiosa. Apressa-te, Senhor, em sustentar-me, pois meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, ou serei como os que baixam a cova. Faz-me sentir logo a tua graça, pois confio em ti. Faz-me conhecer o caminho em que devo caminhar, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti espero. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és tu o meu Deus. Que o teu espírito de bondade me conduza por um caminho sem obstáculos. Por amor de ti, Senhor, conserva minha vida. Tira na tua clemência a minha alma da angústia. Aniquila na tua bondade os meus inimigos. Destrói, sou teu servo, todos aqueles que me afligem. Por tua fidelidade atende a meus rogos, Senhor. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus, minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrinarei feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvores e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Envia
verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares de Deus, então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa. Ó meu Deus, ó meu Senhor e meu Deus, minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Pois muito bem, né? Estava só cantando aqui um pouquinho, tentando, né? Até que vocês chegassem para a gente já poder começar, né? Por exemplo, a novena de hoje, nós já fazemos aqui de frente, né? Nós já estamos aqui na novena, então nós vamos fazer também a catequese aqui também. A catequese de hoje é só o finalzinho mesmo da quaresma, né? Nós estamos hoje finalizando a quaresma, a catequese que nós começamos na quaresma, né? O que nós vamos falar hoje, vocês vão ter muita familiaridade, porque nós já falamos sobre isso aqui, né? Nós já falamos sobre isso aqui porque nós estamos falando também sobre essas coisas por causa dos jejuns que nós estávamos fazendo e tudo mais, né? Então, o que nós vamos falar hoje é sobre o jejum e sobre o dízimo, né? Coisas que nós já vemos falando aí. Mas precisamos fechar hoje para finalizar, né, a quaresma, que já estávamos aí fazendo. Mas antes nós vamos fazer a novena e depois finalizaremos aqui essa parte aqui que está faltando, né, para a gente finalizar a quaresma, fechar, né, a quaresma completa aqui. Então o que temos para falar hoje daqui você pode pegar na página 89 aí, né, que nós vamos até a página 91 aqui, que é só essa parte de cima aqui, que é do 5º preceito da igreja, que fala sobre dízimo, né? E hoje nós falaremos também aqui do 4º preceito da igreja, que é jejum e abster-se de carne. Então, nós já falamos isso antes, vamos falar de novo um pouquinho, somente para finalizar. Então, só para vocês fiquem sabendo aí. Se não quiser anotar nada, não precisa anotar, né? Porque vocês já têm familiaridade com o assunto, já sabem sobre o assunto. Então é isto. Iniciaremos então a novena agora, mas a novena, como nós vamos iniciar, nós vamos iniciar aqui tudo como se fôssemos fazer a live. Então o roteirinho que nós temos aqui de início não é o mesmo da live. Então nós vamos fazer esse roteirinho aqui de início, que na maioria das vezes, né, parece meio igual, mas não é muito igual, porque esse roteirinho que nós temos, esse início aqui, é o que nós reservamos só para os sábados. E tem outras diferentes aí. Não sei como que eu guardo isso tudo na cabeça, mas ainda vai dando um jeito aí. Depois eu vou colocar tudo no papel para não me esquecer, porque às vezes eu esqueço, né, de alguma coisa ou outra. Então nós vamos dar início então aí. Deixa eu ver. Boa noite, Marilene. Boa noite, Edna. Boa noite, Bastos Mendes. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aí, tá bom? Essa live aqui, depois ela vai lá para essa aqui vai lá para o YouTube, né? Para a gente já colocar no YouTube, essa live também ela vai para o YouTube, por causa da catequese, né? Que a gente vai finalizar a catequese. Essas lives que nós estamos colocando no YouTube, elas estão ficando assim, né? Mas eu estou pretendendo aí fazer mais alguns outros vídeos sobre catequeses também, mas mais curtos, para colocar lá também, né? Para ver se melhora lá para as pessoas assistirem lá. Porque
eu tenho tanta coisa para dizer sobre os acontecimentos, mas o meu tempo, infelizmente, não tenho muito. Porque eu chego do trabalho um pouco cansado e tarde um pouquinho. Aí o que eu tenho que fazer é só me ajeitar, me programar para fazer essas coisas, essas lives ao vivo. Então fica sem tempo de fazer outros vídeos. Por isso que eu não tenho muito vídeo lá. Porque eu não tenho muito tempo para fazer vídeos mais programados. Porque vídeos necessitam de muito tempo para você poder fazer edição e tudo mais. Então fica mais complicado fazer vídeos. Bom que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para isso, mas não temos, né? Mas tudo bem, a gente vai fazer depois. Ver o que a gente pode fazer para colocar alguns vídeos lá. Dá uma forçadinha, né, para ver se a gente consegue. Não quero ver ninguém pescando hoje. Estou falando com você, madame. Me ajuda aí. Você está aqui para me ajudar, não para pescar. Eu falo aqui porque todo mundo já está acostumado comigo falar. Marilena, Ed, já está acostumado a te zoar aqui na frente deles. Nada. Mas tudo bem, vamos iniciar então aqui. Vamos iniciar então a live de hoje. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Essa parte aqui também parece o início da novena, né? Mas ela é início aqui da live. Nós não vamos fazer dois não, tá bom? Vamos dar continuidade ao mesmo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz. Que o dragão não seja o meu guia. Afasta-te, Satanás. Não me aconselhes jamais coisas vãs. Tuas bebidas são maldades. Beba tu mesmo os teus venenos. Esse início é das novenas, é o início das catequeses. Mas como eu dei uma misturadinha aí, nós já vamos passar para a oração antes das meditações aqui. Segundo dia da novena. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Tenha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente e com tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias.
Amém. O Espírito Santo habita em nós. É esta uma consoladora verdade, expressa no Evangelho, confirmada pelo apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios: Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E também por isso que a Igreja Católica se alegra em chamar o Divino Espírito de doce hóspede da alma. Hóspede que reveste da graça santificante, que intriga a divina luz, que a faz capaz de obrar merecedores da vida eterna. Segundo São Tomás, o Espírito Santo é para nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. Assim como um copo não pode viver sem a alma. Assim como um corpo não pode viver sem a alma. Uma alma privada do Espírito Santo é morta. Morta para a graça, morta ao santo amor e incapaz de conquistar méritos para o céu. Ai de quem expulsa com o próprio pecado o doce hóspede da alma, porque expulsa o amor, a graça e perde-a para a vida. Sim, o cristão, o Espírito habita em ti. Sim, eu vou falar de novo, né? Sim, ó cristão, o Espírito habita em ti. E se tens fé, deves estar convicto sempre dessa verdade. Nunca te encontrarás sozinho. Está contigo o doce hóspede da alma. Está contigo de vida e de dia e de noite, na fadiga e no repouso, na deficiência e na prosperidade. Contigo está, e mais do que nunca, na oração e na tribulação. Ah, se tu soubesse te valer da presença de um amigo tão bom e poderoso. Se nas tentações, nos perigos e nas angústias te recordasse que possui o Espírito Santo dentro de ti, e se a ele recorresse, portanto, quanto procurasse teu pequeno coração, pare o teu pensamento algumas vezes durante o dia na consideração desta dulcíssima verdade. O Espírito Santo habita em mim. Se pensares assim, não terás apenas alegria, mas também novas forças para avançar nos caminhos da virtude. Tá vendo aí que maravilha, né? Que maravilha, que verdade maravilhosa, né? Que nós temos que crer, né? E com alegria, né? Uma coisa que nós temos que entender é o que foi escrito aqui, né? Que o ser humano, né? O ser humano batizado, né? Ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele e habita ali dentro, né? De quem que ele habita? De todas as pessoas? Não, né? São Paulo diz aqui, essa passagem que São Paulo diz que o Espírito Santo habita em nós, né? Ela é utilizada muito no meio protestante, né? E no meio pentecostal, né? Utiliza dessa maneira, para dizer que o Espírito Santo está em todos, né? Mas vocês entendam, o Espírito Santo não está em todos, né? Ele não habita em todos. Por que ele não habita em todos? Porque, como você acabou de ouvir aqui, muitos de nós expulsamos o Espírito Santo de nós, né? O expulsamos. Por que o expulsamos?
Porque o Espírito Santo, meus queridos, ele não está onde está impurezas. Ele não está onde está impurezas de pensamento, né? Se eu tenho pensamentos impuros, o Espírito Santo não vai estar ali comigo. Se eu tenho pecado mortal, ele não vai estar ali comigo, né? Se eu tenho malícias em meu coração, ele não vai estar comigo, ele não vai estar me ajudando a cometer os meus crimes, né? Ele não vai estar me ajudando a cometer blasfêmias horrendas contra a Santíssima Virgem Maria. Ele não vai me incentivar a ir atacar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é o corpo de Cristo, né? O Espírito Santo ele jamais vai contribuir com alguém que ataca o corpo de Cristo, né? O Espírito Santo não está em todas as pessoas. O Espírito Santo está no católico apostólico romano que vive a sua vida verdadeira, né, em Cristo, sem pecado mortal. Que você sabe, quem comete pecado mortal expulsa o Espírito Santo. Quem tem maus pensamentos expulsa o Espírito Santo. Por quê? O mau pensamento em relação... O que eu digo, o que é mau pensamento aqui no nosso entendimento, né? É eu matutar e armar armadilhas para ferir pessoas, como assaltar, né? Como tentar derrubar pessoas do cargo, tentar infringir alguma lei, fazer de alguma forma, assim como malícia. Tentar prejudicar uma pessoa com malícia, né? Sem querer ajudá-la, sem querer, assim, dessas coisas. Mesmo a pessoa sendo católica. Mas aí a pessoa, quando é católica nesse ponto, e faz essas maldades, ela está vivendo uma vida mentirosa, uma vida de pecado, uma vida sem o Espírito Santo. É que vocês precisam entender o que nós estamos falando aqui hoje, é que você entenda que o Espírito Santo aqui, como foi claro para nós aqui, né? Isso aqui foi clareza demais para nós em dizer, né, que muitos de nós expulsamos o Espírito Santo de nós mesmos. E que nós temos que compreender que o Espírito Santo não habita em todas as pessoas, porque você tem que entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ela jamais vai compactuar com qualquer coisa má, né? Jamais vai compactuar com qualquer blasfêmia, jamais vai compactuar com qualquer heresia, ele jamais vai compactuar com qualquer tipo de crime contra a igreja e contra o próximo, né? E contra Cristo, principalmente. Você acha que ele vai contribuir com uma blasfêmia, com uma coisa contra ele mesmo, que é da Santíssima Trindade, né? Que faz parte ali, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Você acha mesmo que pessoas que maquimulam, né? Não é porque eu estou vivo e andando que eu estou com o Espírito Santo, né? Meu corpo não é templo do Espírito Santo quando eu estou em pecado. Meu corpo é templo do Espírito Santo quando eu estou na graça, né? Uma vez, eu sei que tatuagens eu até tenho, né? E me arrependo muito de ter feito, porque na época que eu fiz não tinha entendimento. E, né, eu sei que muitas pessoas têm, e muitas pessoas gostam de fazer e querem fazer cada vez mais. Eu só falei isso para poder chegar no assunto, né? Uma vez eu conversando com um rapaz, né, que eu estava fazendo um trabalho para ele na casa dele, né, e nós chegamos no assunto sobre tatuagens, né? E eu falei para ele que eu tinha as minhas. Eu falei para ele que eu me arrependo de ter feito tatuagens, porque é errado fazer tatuagens, né? Expliquei para ele algumas coisas. Ele não é católico, né? Ele já foi protestante, mas não sei o que ele é hoje, porque não faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas nesses dias aí que eu conversei com ele, ele não estava participando de nada, né? Mas diz ele que o pai dele tem alguma coisa a ver com algum tipo de religião aí, o pai dele. E ele também participava. E ele veio falar para mim assim que, mas o nosso corpo não é o templo do Espírito Santo? E eu falei para ele no momento, sim. Depois ele falou assim, então, eu estou melhorando o templo, eu estou fazendo o templo ficar bonito, colocando desenhos no templo. Eu falei, não pensa isso, porque isso está errado. Se você quer ser realmente o templo do Espírito Santo, hoje eu estou falando aqui com vocês, nesse dia eu não falei para ele, porque eu nem lembro mais do que eu falei para ele. Mas para nós aqui, que se você quer fazer com que o templo
né, que é o nosso corpo, seja um templo maravilhoso para o Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa obediente a Deus, né? Tem que ser uma pessoa que quer viver verdadeiramente o catolicismo, que quer ser uma pessoa verdadeira, um cristão verdadeiro, né? Se inspirar e se espelhar nos santos e santas da Igreja Católica, nos santos doutores, né? E imitar a Cristo, né? Assim como todos eles fizeram. Começando pela obediência aos mandamentos da lei de Deus, a vivência verdadeira do Evangelho, aplicar isso em sua vida, né? Com muito amor, isso que é muito amor, né? Nós com nós mesmos, uns com os outros, com muito amor, com muito carinho, uns pelos outros, né? E fazer de tudo para estarmos juntos em oração. Né? Se você souber a alegria que eu fico no coração quando eu estou assim fazendo aqui com vocês, eu sei que nós estamos juntos em oração. E Deus gosta, né? Deus se agrada muito quando nós estamos bem intencionados em oração, né? Deus gosta, Deus admira, Deus gosta muito de nós quando nós fazemos isso. Então, isso é bom, isso é maravilhoso, ajudar os irmãos, uns ajudar os outros, e assim por diante, né? Ajudar, que eu digo, na questão de aprendizado, né? E assim por diante. São essas coisas que são importantes para nós. E quando você vê que sua vida está progredindo, tenha entendimento, é o Espírito Santo que está te conduzindo, né? Então, melhore aí, vamos dizendo assim, né? Capricha aí, deixe seu corpo bem preparado, né, para a morada do Espírito Santo. Limpe todas as impurezas. Eu sempre tenho um entendimento assim, então não é só aqui na minha casa onde eu moro, né? Mas também em todos os lugares essas coisas acontecem, né? Por mais que a sua casa esteja limpa, quando você vai querer receber alguém na sua casa, você procura limpar a sua casa de todas as maneiras, mesmo ela já estando limpa. Você quer arrumar melhor para receber fulano de tal, né? Receber alguém que vai na sua casa visitar. E você quer melhorar as situações da sua casa, fazer uma limpeza aqui, uma limpeza ali. Puxa, se você faz isso na sua casa para receber uma pessoa indigna, imagina o que você não deveria fazer para receber o Espírito Santo, né? Imagina. Prepare teu corpo para receber o Espírito Santo, limpe a morada do Espírito Santo, procure, né, cada dia que passa, né? Em qualquer lugar que você estiver, esteja sempre em oração, sempre pedindo a Deus purificação, sempre pedindo a Deus perseverança, sempre pedindo a Deus para que você aprenda a obedecer à vontade de Deus, que você só viva segundo a vontade de Deus, né? Se você deita, eu mesmo quando eu deito em qualquer lugar, aqui em casa ou lá no serviço, para dar uma descansadinha, porque lá no serviço a gente descansa cerca de 20 minutos, meia hora mais ou menos, a gente consegue deitar um pouquinho lá para dar uma descansada no corpo. Porque tem o horário do almoço, e o horário do almoço é 1 hora, né? Então a gente para ali por volta do meio-dia, dá tempo almoçar, e dá tempo, eu consigo, eu já consegui, já treinei de uma certa maneira que eu consigo almoçar, ler 3 livros, né? Não leio os livros inteiros, mas leio orações de 3 livros, faço 2 orações ou 3 orações lá mais ou menos, e consigo ainda deitar uns 21 minutos, e dá para descansar bastante, fica bom, né? E é bom, a gente consegue deitar e consegue descansar um pouquinho sim. E sempre nessas minhas cochiladinhas, né, eu estou sempre conversando com Deus, durmo e cochilo conversando com Deus, né? Quando eu fecho o olho ali, eu já converso. Se eu deito aqui na cama, se eu for em qualquer canto, eu já penso assim. Então, eu já tento fazer isso. Mesmo que às vezes a gente esquece, mas eu tento fazer isso, eu tento lembrar de fazer todas essas coisas. E o que nós aprendemos com Santo Afonso de Ligório, nós aprendemos na Via Sacra que nós fazemos, é que devemos estar sempre com o caminho, né, do Calvário em nossas mentes, né? É isso que nós pedimos para a Santíssima Virgem Maria, né? Para ela, nós pedimos ela para que deixe aqui na nossa cabeça, na nossa mente, né, que o Espírito Santo venha na nossa mente mostrar nós, e para que isso fique gravado na nossa mente, o caminho do Calvário, né? Para a gente nunca isso saia da nossa cabeça. Nós ficarmos sempre nessas orações. Vamos dar continuidade então aqui. Oração ao Espírito Santo.
ó Divino Espírito, entre todos os vossos dons, existe um infinitamente mais precioso que os outros. Dom que não tem nome particular, porque sois vós mesmo que verdadeiramente vos doais as almas justas, mas porque eu disse que aquele dom não tem nome. É claro que tem, dado por vós, que o chamou do Altíssimo de Deus, que chamou dom Altíssimo de Deus, e não existe outro nome que melhor o convenha. O que farão as nossas almas no fim desta novena? Ó Espírito Santo, pedimos o dom do Altíssimo Deus, vós mesmos, e para obtê-lo deixaremos lugar no nosso coração, tirando todo o afeto que não vos agrada, e vosso eterno amor. O que fareis? Fazei tudo o que fizestes no cenáculo. Prepare sempre o seu coração, limpe seu coração de todas as impurezas. Procure tirar todas as impurezas do coração, procure tirar tudo que for, né, impuro, né, do seu coração. Vem, não, eu estou querendo cantar, mas não sei se ia cantar. Não vou cantar. Vem visitar as mentes do vosso servo e enchei os corações de abundantes graças. Vem e com a vossa chama erradicar de nós o velho Adão. Vem e se apossando das potências da minha alma e dos meus sentidos. Regulai e dirigi todos os meus atos para vós. Estendei todos os vossos benefícios a todos os crentes, e assim obteremos mais rapidamente a renovação da face da terra. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternamente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: Mandai o teu Espírito, fazei novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração com nossos ensina a Igreja com plena e confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Não sei se eu fiz certo aqui, porque eu estava aqui no lado, depois eu acho que eu tirei do outro. Eu acho que não fiz certo. Se a Edna estiver acompanhando aí, você vê se eu fiz certo. Eu acho que não sei se eu fiz certo, não. Porque eu acabei abrindo aqui no lugar errado. Tudo bem. Eu não fiz certo, mas é igual, não tem problema. A oração final aqui é igual. A oração aqui não é igual, não. Eu fiquei com a mão no lugar errado. Vou fazer de novo aqui essa parte. Por que eu fiquei com a mão aqui no lugar errado e acabei abrindo no lugar errado também? Eu não abri ela do jeito que eu tinha que abrir aqui a folha. Acabei abrindo no lugar errado. E eu acho que eu fiz as orações aqui do errado. Depois do momento da meditação aqui, eu fiz ela no lugar errado. Vamos dar continuidade então aqui de onde a gente tinha errado. Ó Altíssimo Deus, que em tudo sempre sois admirável e grande, mas ainda mais nas obras de amor, elegestes a alma cristã para vosso tabernáculo, e não só lhes conferistes vossos bens, mas doastes a vós mesmos. Ah, se a vossa bondade fosse ao menos apreciada por algumas almas, e se vós não fosseis tão considerados e ofendidos por essas almas que deverias amar vós tanto, arrependo-me, ó sumo amor, de ter tantas vezes também eu vos contristado com a minha frieza, esquecimento e ingratidão. Arrependo-me também de ter vos expulsado do meu coração e dado lugar ao vosso eterno inimigo, o pecado, e com esse o demônio, mas sei que uma sincera lágrima de arrependimento servirá para chamar-vos. Sei que sois mais amoroso que uma doce mãe. Sois sempre pronto a perdoar, pois isso com confiança vos digo. Vem, ó Espírito Santo, vem a esta alma que não quer mais contristar-vos, nem ofender-vos jamais. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos no centro do Salvador, fraternamente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Igreja, da Mãe Igreja, todas as igrejas separadas. Bom, desculpa aí todos os meus erros aí, mas eu acabei errando de novo e estou fazendo a oração final de novo, a mesma oração.
Então agora, para a gente finalizar aqui tudo que a gente já fez, toda essa parte, né? Porque eu tinha ficado com a mão no lugar errado e acabei abrindo lá no final, né? Por que eu abri no final? Tá tentando abrir no final? Por causa da última oração, que é a oração aqui, que é o canto. Eu já estava preparando para o canto. Aí quando eu abri no lugar errado. Então eu peço desculpa a vocês aí todos, porque eu acabei errando, né? Mas não tem problema não. Vamos agora já para essa parte, né? Que já é o final da novena, que é o canto do Espírito Santo, que é o Veni Creator. Então, como eu não preparei ali, eu vou... Vamos aqui então. Desta vez, né? Me perdoe aí pelo meu erro aí. Vinde, Espírito Criador, a nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossas fraquezas encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-vos a vossa paz, se pela graça nos iguais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vossos passos concedei, que procedei do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Muito bem, eu não cantei bem não, porque eu não consegui pegar o ritmo aí. Não consegui pegar o ritmo ainda, mas tudo bem. Uma hora a gente consegue. Eu preciso aprender um pouco melhor. Ele tem esse hino que ele tem um ritmo tão bonito, né? Tão lindo. Eu queria pegar esse ritmo, né? Pra gente poder cantar melhor, né? É um hino tão bonito, mas ainda estou tentando aprendê-lo ainda a cantar. Mas quem sabe eu consigo ainda, né? Mas tudo bem, você sabe, né? Nós aqui somos leigos, treinando ainda. Então amanhã nós vamos estar então no 3º dia da novena. Hoje, como vocês viram aí, eu me perdi um pouco na oração. Aí acabou que deu alguma confusão aqui. Porque eu fiz primeiro, olha. Eu fiz primeiro a oração, depois eu finalizei aqui a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória, né? Mas quando eu cheguei aqui, quando eu fiz o Pai Nosso, da Ave Maria e Glória, eu me confundi um pouco, né? Quando eu vi que eu não estava no segundo dia. Eu estava em outro dia, lá na frente. Aí eu tive que voltar e fazer a oração aqui, que é depois do momento da meditação pessoal, né, que é a oração aqui. Depois dessa oração que tem aqui, eu fiz ela errada, fiz outra, né? Aí quando eu cheguei aqui na oração final, eu vi também que era igual que eu já tinha feito ela. Então eu tive que parar, porque senão eu ia fazer outra bagunça. Então eu tenho que começar tudo de novo lá Tive que começar tudo de novo lá, mas eu já tinha feito o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória, né? E faltava só a oração do Espírito Santo, que é esse canto, o hino do Espírito Santo, que eu não coloquei aqui para tocar hoje, mas eu cantei, né? Tentei cantar aí para vocês aí. Não estão para os ouvidos quando eu cantar não, viu?
Abaixa as tampas. Essa abaixa danada. Quando começa a cantar, ela tampa o ouvido. Olha eu cometendo pecado, né? Mentindo. Toma vergonha na mão. Bichinho não tampa os ouvidos, não. Então, Edna, a oração inicial eu fiz, Edna. A oração inicial eu fiz. É porque eu fiz a oração inicial cantando, no começo. Eu fiz a oração inicial no começo. É que foi aqui no... Depois que eu fiz a oração inicial, eu fiz, inspirai. E depois que eu fiz a oração inicial, eu fiz também Depois que eu fiz inspirai, Senhor, as nossas ações, eu fiz a oração inicial, que é o Espírito Santo, né? A oração do Espírito Santo. Mas só que aí eu acrescentei também a Ave Maria e a oração de São Miguel Arcanjo e a oração de São Bento, que são as orações normais do outro tempo, né? Que é o tempo de todos os sábados que a gente faz, que é o momento da catequese. Porque na catequese, né, eu peço ajuda aqui a Santíssima Virgem Maria, a São Miguel Arcanjo e a São Bento, né, para tirar o demônio de perto de nós, para que a gente possa aprender. E eu uso no sábado, todos os sábados eu uso essas orações. Hoje eu fiz elas, aí só que depois que eu dei sequência, depois que eu fiz a sequência, acabou fazendo diferente. Por isso que ficou um pouquinho diferente hoje, mas tudo bem, deu tudo certo. Errei um pouquinho, mas deu tudo certo. Então amanhã a gente dá início então ao terceiro dia, que já vai ser diferente, né? Que amanhã já é só novena. Amanhã à noite é só novena, então não vai fazer muita confusão. Então, vocês peguem aí o catequese, né, de São Pio X aí, o catecismo de São Pio X. Nós vamos aqui falar coisas que vocês já sabem. Nós vamos só acrescentar aqui, né, dar um toque finalzinho aqui nas coisas. E se tiver alguma pergunta para fazer em relação a esses mandamentos que estão faltando aqui, esses mandamentos da igreja que estão faltando aqui, que é jejuar e abster-se de carne, eu acho que vocês já não tem muita pergunta sobre isso, que vocês já sabem bastante coisa. Mas se tiver alguma pergunta, pode fazer aí. E também, tem um pedacinho aqui também, né, que é do quinto, né, que é sobre o dízimo. Que não é muita coisa também que tem aqui. Então, eu já vou dar início aqui, então. Da página 89, nós temos aqui o comecinho, que é o parágrafo 993. O parágrafo 993, tá? Que fala assim: que nos manda o quarto preceito da igreja com as palavras jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. O quarto preceito, o que nós temos que entender, nós católicos temos que entender que os preceitos da igreja têm que ser obedecidos igual aos mandamentos da lei de Deus, que é tudo a mesma coisa, né? Que um ajuda a obedecer o outro, né? E se nós estivermos em tempos difíceis que não tem como fazer de um jeito, nós temos que fazer de outro, né? E Deus vai compreender. Você sabe que Deus ele entende todas as coisas, entende todas as nossas dificuldades. Ele sabe dos momentos que estamos passando e sabe do que vivemos em nosso coração. Não adianta as pessoas lutarem contra a Igreja Católica, porque ela foi confirmada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como que eu posso dizer isto? É algo que a igreja ela não será destruída, né? Não adianta quem tente fazer isso, não adianta quem tente derrubá-la de alguma forma ou de outra, né? Ela não será destruída, ela está assegurada. É inútil lutar contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela está assegurada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não tem quem vai derrubá-la, né? Ela vai esconder-se, ela vai diminuir-se? Vai. Ela já está assim, né? Diminuída. Ela já está, não está plena, né? Como ela começou lá, né? Por quê? Porque ela foi recolhida. Por quê? Para dar lugar às ações que estão aí no poder, né? Essas ações que você vê aí, nós sabemos, nós temos uma luta muito grande. Nós temos uma luta muito grande contra todos esses acontecimentos, né? São momentos assim que você pode, como eu posso dizer, que nesse momento que estamos vivendo,
até parece que nós estamos sendo... Uma coisa que vocês precisam compreender, ó, que realmente vai acontecer. Você, eu, todos nós que procuramos obedecer a igreja, nós vamos ser taxados de ignorantes, nós vamos ser taxados de cismáticos, vamos ser taxados de vários tipos de nomes. Nós já somos chamados de cismáticos, de sedivacandistas, nós já somos chamados de vários nomes, nós somos chamados, né? Muitos deles já nos acusam de várias coisas, né? E acusam de vários tipos de coisas horríveis. E vai ser pior. Quanto mais que você viver pelo certo, você vai ser perigoso. Você vai ser preso e perigoso ser morto, porque você está fazendo o que é certo, enquanto todos esses outros do mundo vai estar fazendo o que é errado, né? As pessoas vão estar fazendo isso com você. Nós temos que estar preparados, porque nós estamos lúcidos, né? Nós estamos despertos, né? O Espírito Santo nos despertou para todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Ele nos despertou e nós estamos despertos porque Deus quis que nós estivéssemos despertos, né? E entendendo todas as coisas que estão acontecendo e lutando contra tudo isso e procurando estar na obediência dos divinos preceitos, né? E nas nossas orações, jejuns, penitências, imitando os santos da Igreja Católica, imitando nosso Senhor Jesus Cristo, imitando e buscando o auxílio da Santíssima Virgem Maria. E quanto mais você estiver assim, você vai ser perseguido, cuspido, né? Xingado por parentes, amigos, vizinhos, por todo mundo, né? Por seus colegas antigos de igreja, por seus amigos, por todo mundo. Mas não fique triste por causa disso. Fique feliz, fique contente, fique alegre, fique maravilhado com isso, né? Porque quanto mais eles te perseguirem, te xingarem, e você estiver na obediência aos mandamentos da lei de Deus, ninguém vai te derrubar, né? O que você tem que compreender é que você tem que estar obedecendo a Cristo, né? Está na obediência. Se estiver fora da obediência, não adianta o que você fizer. Você vai esbravejar, vai fazer o que for. Sem a obediência, você não terá o auxílio divino, né? Nos momentos difíceis, nos momentos tribulados da sua vida, nos momentos terríveis que estão por vir, você não terá o auxílio divino se você for desobediente à lei dele, né? Porque Deus colocou a lei para ser obedecida. E Ele não colocou uma carga impossível de ser obedecida. Essa carga dos mandamentos da lei de Deus é uma carga possível, né? É uma carga que Deus te deu para que você cumpra. Ah, mas eu não consigo cumprir. Nós, seres humanos, não podemos cumpri-la sem o auxílio divino. Nós não podemos, né? Mas qual que é a nossa ação a isso? Deus disse, para que você peça que eu te darei. Muitas pessoas falam, é impossível obedecer os mandamentos. É impossível se você não pedir o auxílio divino. Se você quiser viver no mundo e obedecer os mandamentos e vivendo no mundo, não vai ser possível mesmo, né? Não tem como você amar a dois senhores. Não tem como você querer obedecer os mandamentos de Deus e viver no mundo. Não há possibilidade disso acontecer, né? Não tem condições. Ou você obedece a Deus, ou você obedece o mundo, né? Se você obedecer o mundo, se perderá com o mundo. Se você obedecer a Deus, você também estará na glória junto com Deus, né? Com um corpo glorioso, louvando e adorando a Deus por toda a eternidade, né? Então são essas coisas que nós temos que ter no nosso coração nos tempos tão difíceis que estamos vivendo, né? Essas coisas que acontecem com nós, tranquilo, fique feliz, né? Fique feliz quando você está caminhando no caminho certo e chega alguém xingando você e zombando de você. Fique feliz porque você está fazendo o que Deus quer que faça. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Perseguirão também a vós. Vocês serão perseguidos, nós seremos perseguidos. Os apóstolos foram perseguidos. Todos os discípulos de Cristo, depois dos apóstolos, foram perseguidos.
né? O último que nós conhecemos e vimos, não pessoalmente, mas pela televisão, pelas redes sociais, né? Aqui que está mais presente na nossa vida foi o nosso querido Papa Bento XVI, que sofreu pela igreja, sofreu, até morreu, mas sofreu, né? Você acha que ele ficou triste por isso? Claro que não, ficou feliz, né? E as ações dele foram o que nos fez assim, estarmos do jeito que nós estamos, né? Foi as ações de nosso querido Papa Bento XVI que nos deixa assegurado que estamos certos, né? Por quê? Porque o catecismo diz uma coisa lá, e ele fez de uma coisa, de um jeito no qual você vai compreender que e você está certo em defender a fé contra os erros que eles estão colocando lá, mudando todas as coisas da igreja. E não só nosso querido Papa Bento XVI, mas também os outros do passado, os outros papas, os santos, todos eles disseram coisas, né, maravilhosas para nós. E São Paulo ainda diz, né, que seja um anjo descer do céu, né, trazendo um evangelho que não é o nosso, né, não o siga, que ele seja anatema. Ou seja, se tiver qualquer pastor falando coisa errada, né, seja ele papa, seja ele bispo, seja ele o que for, seja ele leigo, seja ele o que for, não o siga, né, não vá pelo caminho, não vá, né, é um mau pastor, está te levando para o lobo, né, está te conduzindo para o lobo, né. Não estou falando aqui de pastor protestante, não. Estou falando dos pastores da Igreja Católica, Apostólica Romana, que são todos esses que ensinam, né? Que conduzem, né? Não estou dizendo aqui porque não tem lugar, né, em uma disputa, por exemplo. Quando as coisas estão acontecendo, né, você tem que entender. Muitos que serão julgados serão da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Vivos e mortos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo veio para julgar os vivos e os mortos, né? E uma coisa é certa, né? Talvez eu vou falar coisa que vocês não vão compreender, mas eu vi isso em algum lugar, que o julgamento vai acontecer na fé católica. Os outros não serão julgados. Mas no mundo todo não vai ser julgado? Eu vi isso em algum lugar. As outras pessoas serão condenadas automaticamente, sem necessidade de um julgamento, né? Por quê? Porque mas você está falando errado. Mas é algo que você tem que compreender. Quando diz julgar os vivos e os mortos, está falando daqueles católicos que estão em pecado e estão na graça, e os que estão em pecado mortal, né? Que estão vivendo uma vida em pecado mortal, que são católicos, que estão na igreja, né? Então, julgar vivos e mortos, né? Mas aí também algo complexo, né? Essas coisas a gente vê na Catenáurea, e você vê que, se você for observar a Catenáurea, você vê que lá na Catenáurea é um debate, né? Também. Você pode dar uma observada que não é que exatamente um debate entre ruins e bons, né? É todos bons, né? É um debate assim entre, por exemplo, como nós católicos, né? Você observa ali a Catenáurea como uma grande sala, né? Observa a Catenáurea como uma grande sala, onde só tem católico bem intencionado, né? Onde só tem católico que tem um entendimento da igreja. E um fala uma coisa ali e o outro fala outra. Um fala outra coisa e outro fala outra, né? São Beda fala uma coisa, Santo Agostinho fala outra coisa, e São João Crisóstomo fala outra coisa. Aí quando você vai entender e buscar tudo, todos eles chegam em um acordo, né? Que é tudo, eles disseram ali, tudo por um mesmo assunto, tudo por uma mesma coisa. Quando você pega a Catenáurea para ler, você lê ela como se fosse uma grande sala, né? Vai por esse pensamento para você ver. Por uma grande sala onde só tem católicos verdadeiros conversando sobre o Evangelho, né? E quando você entra nesse sentido, né? É algo bonito. Agora, diferente da Suma Teológica, né? Que a Suma Teológica já é um debate, né? Já é um debate que estão ali buscando a clareza do entendimento, né? Onde eles é uma grande sala, né?
ali também, mas essa sala tem debates onde tem pessoas más intencionadas e pessoas bem intencionadas, né? As pessoas más intencionadas, São Tomás de Aquino deixa que elas falem primeiro, né? Pessoas más intencionadas, falem primeiro. Qual são as suas teses? Pessoas mal intencionadas, fala para nós aí o que vocês têm para falar. Aí elas vão lá e falam, mas tal assunto não pode, porque isso aqui não pode, porque o Evangelho fala isso. Aí lá no finalzinho, São Tomás de Aquino vai lá e... Não, é assim, e assim, por causa disso. É assim que acontece, nesses dois lugares que foi feito por São Tomás de Aquino. Catena Áurea, uma grande sala, onde não existe debate, existe ali uma conversa entre bons católicos, né? A Suma Teológica é uma grande sala onde tem um debate, né? Onde tem um debate, onde tem pessoas mal intencionadas, mas tem ali São Tomás de Aquino, muito bem intencionado, um doutor fortíssimo da Igreja Católica Apostólica Romana, nos ensinando até mesmo com os erros daqueles que são mal intencionados, né? Para que você tenha um entendimento aí. Tipo, assim, cada um expressa a sua opinião, mas porém todos chegam sempre à mesma conclusão. Que você tá de qual? Dos dois. Não. Principalmente da Catena Áurea. Não, Catena Áurea que eu digo. Não é que expressa a sua opinião. Cada um, né, eles não estão expressando a sua opinião. Então, eles estão ali, não é uma opinião exatamente. Nem sempre é uma opinião ali. É só uma opinião. Não é só uma opinião. Eles estão falando uma verdade, né, que está no Evangelho. Né, mas cada um fala aquela verdade de uma forma diferente. Em que é a mesma coisa do Evangelho. Né? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo foi 4 evangelistas. Né? E os 4 evangelhos se encaixam. Né? Se encaixam. Que só quem não tá com o Espírito Santo não consegue compreender, né? Por isso você vê muitas pessoas batendo na cabeça, né? Porque não consegue compreender, né? Porque é uma compreensão em que só o Espírito Santo pode fazer. Sem o Espírito Santo, essa compreensão não vem. É isto. É isso mesmo, Marilene. Esse pessoal aí é tudo doidão. E eles ficam me vendo na rua aqui, eles estão aqui por todo lugar. Eu passo na rua assim, eles, né? É perigoso até eles ir pro outro canto da rua com medo de mim. Não mole pra testemunho de Jeová, não. Vamos lá. Isso é o que eu tô falando aqui agora, porque você falou aquela hora lá, eu tô vendo agora. Você falou faz tempo, né? Eu tô vendo agora. Muito bem. Eu parei aqui para poder falar sobre o que é o nosso entendimento, né? Então vamos continuar aqui sobre os jejuns. O quarto preceito da igreja, jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Igreja, ordena-nos que jejuemos e nos abstenhamos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e que nos abstenhamos de carne em todas as sextas-feiras do ano. Esta abstinência pode ser comutada por uma obra pia, a julgar do bispo diocesano. Né? Isso aqui está falando só da abstinência de carne. Não que você, eu faço o que eu quiser. Eu vou comer carne o dia que eu quiser. Não. Aí você está desobedecendo a igreja, desobedecendo um preceito. Você não está sendo um bom católico, está sendo um mau católico. Né? E isso é algo que necessita fazer. Né? E esta abstinência de carne é desde os 14 anos de idade. Né? Desde os 14 anos de idade. Dos 14 anos de idade, você já é obrigado, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a jejuar e abster-se de carne nas sextas-feiras. Né? Isso é uma prática, né, para o nosso próprio bem. Né? Para o nosso próprio bem. E jejuar é a partir dos 21 anos. Se eu não estou fugindo aqui dos pensamentos. Vamos chegar lá.
Então, quando você não faz isso, quando você não obedece à igreja, não faz o que tem que ser feito, né, durante os acontecimentos, jejuar tem uma certa data para jejuar, né? E a partir dos 14 anos que você começa a fazer abstinência de carne, né, você só pode deixar de fazer abstinência de carne se você for com recomendação médica que você tenha que comer carne. E se você tem que comer carne e não pode ficar sem comer carne, você tem que substituir, não pode ficar sem fazer a penitência, tanto que você tem que substituir, né? Eu não posso comer carne, eu não posso ficar sem comer carne, na sexta-feira eu preciso comer carne, se eu não comer carne eu vou passar mal, porque é recomendação médica, né? Por quê? Por causa da idade e tudo mais, e precisa comer carne porque tem que estar forte, né? Porque senão decai e não consegue se sustentar ali por muito tempo em uma saúde boa se não comer carne. Aí você tem que substituir esta por uma outra obra igual ou melhor, né? Para uma outra coisa. Que não eu lá, quem é que decide isso? No tempo que temos que estar conversando com os bispos, é o bispo diocesano, da diocese. Bispo diocesano, tá vendo? Não é nem um bispo da comunidade. Não é nem um sacerdote da comunidade. Não é nem você mesmo que vai decidir. É um bispo diocesano que está lá. É o bispo que vai decidir. Não é um sacerdote, não é um presbítero, não é um diácono, não é um coroinha, não é um seminarista. É o bispo, né? Isso eu estou dizendo em tempos, né, que temos em nossos convívios ali, né, um bispo que entende o que está acontecendo. Né? No Brasil, não sei se tem. Né? Não estou falando de um que tem aí. Estou falando de verdadeiros bispos que têm essa compreensão aí. Mas não temos. Né? Então, se nós não estamos tendo no momento, né, essas coisas que nós não podemos decidir assim de qualquer jeito. Né? Tem que, e se você tem que fazer isso, você faz uma outra coisa. Né? Você vai fazendo isso, né? Toma uma decisão de uma outra coisa, até um dia conversar com um bispo e perguntar e falar para ele, eu sou obrigado a comer carne por causa da minha saúde, mas toda a minha vida eu substituí por esta obra pia aqui, que eu tomei a decisão de fazer essa obra pia aqui, e ela está certa? Você gostou? Assim, não é que você gostou, né? Você achou que ela está certo? Ele vai dizer, sim, está certo. Por quê? Porque é uma obra de piedade, é uma obra que pia, né? É uma obra que você está fazendo para substituir algo que você foi impedido. Tá vendo como que é? Você tem que fazer, né? Mesmo se você foi impedido por recomendações médicas, você tem que fazer de uma outra forma, né? É a penitência que precisa ser substituída. Se você não, né? Vamos continuar aqui para que nós consigamos entender. Eu vou chegar num assunto aqui antes que... vamos lá. Em que consiste o jejum? O jejum consiste em tomar uma refeição. Isso que não, por isso eu estou falando que é familiar, porque eu já falei isso muitas vezes aqui. O jejum consiste em tomar uma só refeição durante o dia e em não comer coisas proibidas. Agora você vai aprender mais coisas aqui. Nos dias de jejum, além da única refeição, única refeição é grande, né? Aqui fala uma única refeição, né? É uma única refeição, mas é uma única refeição grande, né? No dia de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento? Nos dias de jejum, a igreja permite que pequena prova pela manhã, né? Uma pequena prova pela manhã e uma ligeira refeição à noite. Ou, então, cerca do meio-dia, quando se deixa para a tarde a refeição maior, né? Para que você faça um jejum bem tranquilo, né? Escolha o melhor horário, né? Para que essa refeição seja bem feita. O que você precisa compreender. Qual que é o momento do jejum da sexta-feira? O jejum da sexta-feira começa na quinta-feira, né? O jejum da sexta-feira começa na quinta, né? Por exemplo, que hora começa na quinta? À meia-noite, né? Por quê? Porque virou para sexta, né? Quinta-feira é quinta-feira até meia-noite. Depois de meia-noite já é sexta.
Mas só que, geralmente, muitas vezes, esse horário você está dormindo, né? Você está dormindo. Eu durmo cedo, eu durmo 10 horas da noite. Tudo bem, você começou a jejuar à meia-noite, dormindo, né? Na meia-noite, dormindo, na meia-noite de quinta para sexta. Aí você ficou a sexta-feira inteirinha, o dia todinho, né? Ficou a sexta-feira o dia inteirinho, o dia todinho, e à meia-noite da sexta-feira finalizou o jejum, né? Finalizou o jejum. Mas Ramon, e aí, eu posso à meia-noite, né, ir lá e comer? Não, não pode, né? Mas por quê? Porque, por exemplo, o que acontece é que meia-noite não é um horário para você estar comendo carne. É um horário. Você acha que meia-noite é hora de você estar comendo carne? Você vai esperar, você está indo matutando ali, esperando só da meia-noite para você comer carne? Que tipo de jejum foi esse? Né? Que tipo de jejum foi esse que eu fiquei uma hora que eu deveria estar dormindo, né? Eu estou esperando que complete o meu jejum para mim poder comer carne? Não, isso não é jejum. Jejum não é assim que funciona, né? Jejum é obra de piedade, é obra que você está fazendo ali de uma forma que precisa ser bem feita, né? Então, o que tem que ser feito para você fazer um jejum você só pode comer carne no sábado, na manhã do sábado. E se você for comer, né, carne, então deixa para comer no almoço. Carne é um alimento pesadíssimo, né? Por que a igreja diz para você fazer jejum, abstinência de carne? Porque é um alimento pesadíssimo, né? Em que se você comer fora de horário, não digere, né? É um alimento que te dá uma sustância muito grande. Você fica muito sustentado quando come carne, né? Aí, seja ela qual for, carne de frango, ou carne de boi, ou carne de porco, né? Então, qualquer uma dessas aí vai te deixar muito forte, né? E pode te fazer um mal danado se você comer ela pela meia-noite. Eu tenho dor de estômago, porque come errado, né? Porque come errado, porque faz uma alimentação que prejudica, né? As situações é esta. É necessário que a gente faça desse jeito, como for, né? Você deixa a maior refeição. Eu particularmente deixo uma refeição grande, né? Grande que eu fico, que vai me sustentar um pouco no trabalho. Eu faço jejuns, né? Mesmo que eu seja impedido de fazer jejuns por causa do trabalho, porque é um trabalho pesado, né? Mas eu não fico sem fazer jejuns. Eu faço jejum porque a igreja ela te dá uma situação que você consegue fazer jejum mesmo tendo um trabalho difícil, pesado, né? Eu consigo fazer um jejum mesmo estando com um trabalho pesado e não me sinto mal, não fico doente. Mas se eu chegar a ficar doente por causa disso, é lógico que eu vou fazer abstinência de carne, mas eu vou me alimentar normal para mim não passar mal, né? Porque eu também não posso prejudicar o trabalho, né, que eu estou exercendo ali por causa disso, né? E também não posso prejudicar minha saúde por causa disso. Mas o meu tipo de jejum, que talvez seja o tipo também de vocês, é fazer exatamente como está dizendo aqui, dessa maneira. Eu faço assim, eu deixo uma refeição bem grande, né, que é uma refeição grande para meio-dia. Aí quando eu vejo que fica meio difícil, eu fico dividindo esse momento. Então, o que é ensinado pela igreja é que você levante de manhã, tome um café sem comer carne, tome um café. Pode fritar um ovo, que dá mais uma sustância, né? Frita um ovo, ou cozinha o ovo e come. Ou faça um cuscuz aí sem manteiga, sem nada, né? Sem coisa que derivada do leite. Pode fazer um cuscuz aí, simples, né? Também pode fazer um bolo também ali sem água, sem leite, sem coisas ruins, né? Sem coisas que prejudicam, ou seja, sem coisa que prejudica o jejum, eu estou dizendo, a penitência, que é colocar coisas que são derivados do leite e da carne. Então, o que você tem que ser feito, o que você precisa fazer, levantou de manhã cedo, tome uma pequena refeição ali, faça uma refeição ali que não é proibida. Pronto, tomou o café e tal, sem leite, só o café. Mas eu não tomo o café, toma um suco. Procura fazer um suco de laranja, um suco de alguma fruta que não vai te fazer mal também, né? Procura fazer um suco. Ou toma água se não for outro jeito. Não tiver outro jeito, toma água. Mas eu não posso comer ovo.
Como um pão. É difícil, né? Mas vai fazer alguma coisa. Mas não coma coisa proibida. Aí chega lá meio-dia. Lá meio-dia vai ser uma refeição que você tomou dessa decisão de colocar para meio-dia a refeição substancial, que é uma refeição um pouco mais forte, né? Mas como eu estou fazendo jejum, não coma algo assim, né? Para poder ficar, nossa, come bastante, né? Não, alimenta-se, um alimentar que não vai fazer você cometer pecado de gula, né? Você está fazendo um jejum. Então, uma refeição pela manhã, outra refeição ali boa pelo almoço, e à tarde você toma um café bom, né? E à tarde você toma um café bom de novo, né? E aí, se você não tomar um café, coma alguma coisa que vai te fazer bem ali. Se você, eu vou jantar um pouquinho, jantar um pouquinhozinho, depois das 6, olha, os jejuns que a igreja ensinou, né? Os jejuns mesmo, abstinência é até o outro dia, né? Os jejuns você pode fazer ele como começou à meia-noite, né, você vai fazer até às 6 da tarde. Escureceu, já pode finalizar o jejum. Escureceu, pode finalizar o jejum. O que você não pode é comer bastante ali para encher a pança, de maneira nenhuma. Mas você pode até mesmo jantar, né? Depois desse dia de jejum, você pode até jantar, que seja uma janta bem simples mesmo, que não vai te sustentar, para que você não encha a pança de um jeito terrível, né? Mas que seja uma coisa que vai te deixar contente, que fez o jejum, que não quebrou o jejum, né? E a carne mesmo deixa para o outro dia, né? Mas eu sou danadinho, eu gosto de comer carne. Não, coma carne de manhã cedo, então chega de manhã cedo, no café da manhã já coma carne. Mas não fica esperando decretado à meia-noite para poder comer carne. Diga. No meu caso, por exemplo, eu tomo café aqui de manhã, quando é umas 10h30, eu tomo café no restaurante, porque eu só vou almoçar 2h da tarde. E? Aí pode? Aí tem hora que quando eu chego aqui que eu vejo que eu... Por causa do trabalho, você está no agito do trabalho, né? Isso que você está fazendo tá certo. Você toma um café, você tomou duas refeições, né? Aí quando você chega à tarde comigo aqui em casa, que você toma depois das 6 o café. E já passou o horário do jejum, né? Já passou o horário do jejum, que é de recomendado, né? Aí, antigamente eu fazia o jejum de ficar rolando no chão, caindo, mas só comia meia-noite. Falei, mas esse jejum tá errado, né? Vou esperar da meia-noite para poder comer? E estava errado. Falei, agora eu tô deixando. Não, meia nenhuma. Então eu fui ver, estudei aqui no catecismo e vi que era diferente, né? Do jeito que eu estava fazendo, estava errado. Tem hora que eu não almoço direito no restaurante. Aí eu chego em casa e como alguma coisa. É errado? Oi? Tem hora que eu não almoço direito no restaurante, que eu ponho pouca comida. Mas se você comer com guludice, como diz outro, com daquele jeito, o que eu disse aqui, ó, pequenas refeições, né? Beliscar o alimento aqui, beliscar uma coisa aqui, beliscar outra ali, não é uma refeição, né? Não é uma refeição. A refeição que está dizendo aqui que a igreja ensina, que te ensina, é uma refeição substancial e 2 refeições. Por exemplo, você pega um prato de comida normal, substancial, né? E você pega ele e divide no meio para comer um substancial e pegar outro ali, divide ele em 4 partes e vamos supor assim, né? O que é ensinado aqui para que você entenda por completo? É uma refeição substancial e 2 refeições pequenas que elas juntas não dê uma substancial. Mas eu belisco. Se você ficar beliscando direto, tá errado, né? Ficar beliscando direto aqui dele tá errado. Você está querendo se sustentar o tempo todo, né? Não está sentindo dor do jejum. Se não estiver sentindo aquilo do jejum que é necessário sentir, você não está fazendo jejum, né? Não está sem sentir o que é o jejum, não é jejum, né? Você tem que sentir fome. Se você vê que começou a ficar tonto, vai lá e belisca alguma coisinha pequenininha. Mas só se estiver ficando tonto, né? Se eu ficando meio tontinho ali, tô caindo. Peraí, deixa eu pegar um pedacinho de pão aqui e comer. Pronto, uma uva, 2 uvas, 3 uvas, um pedacinho de maçã, já te ajuda a sustentar mais 2, 3 horas, né, de jejuns e abstinência. O que nós também não podemos também é ficar forçando o nosso corpo a coisas que vai além do jejum, né? Então o jejum tem que ser algo assim, né? Por amor, calmo, tranquilo,
sem malícia, né? Se você vê que está fazendo errado, procura melhorar o seu formato de jejum, né? Procura melhorar o formato de jejum. Você tem que observar o jejum certinho, né? E se você ficar comendo toda hora, não é jejum. Não é jejum. Você tem que, por exemplo, o jejum é principalmente você ver aquilo para comer e não comer, né? Então é assim que acontece. O jejum é dessa forma. Se não for assim, não é jejum. Alguma pergunta? Ninguém? Não pergunta? Continuamos. Para que serve o jejum? O jejum serve para nos dispormos melhor para a oração, para fazermos penitências dos pecados cometidos e para nos preservar de cometer outros pecados. Se você faz o jejum se comendo toda hora, né? Comendo toda hora que você sentiu, instantemente ali, sentiu alguma coisinha, você já vai lá comendo, você não está fazendo isso aqui, ó, penitência, né? Para apagar os pecados. O jejum é como se você estivesse querendo viver um purgatório na Terra, né? Um purgatório na Terra. Você está vivendo um purgatório, né? Aqui, fazendo jejuns, penitências, né? Então, tem que forçar um pouco, mas não o tanto que vai te prejudicar na sua saúde, né? Se você é uma pessoa que não pode ficar muito tempo sem comer, né? Coma pelo menos coisas que não vai te deixar bem sustentado, né? Coma bem pouquinha coisa. E esse jejum que a igreja nos ensina aqui é um jejum possível para todos nós, né? Quando completa o jejum da sexta-feira, por exemplo, quando completa o jejum, depois das 6 da tarde, aí completou o jejum, você vai lá, faz a oração, entrega a Deus aquele jejum naquele momento ali, né? E quando você vai lá, aí você vai fazer o resto da noite ali, fechou 6 horas, né? E depois de 6 horas, você vai, depois que você fechou o jejum 6 horas aqui, você vai lá, você pode comer alguma outra coisa, né? Mas não o suficiente para te deixar todo, né? Aí você vai... Na verdade, nossa vida de católicos tem que ser vida de pessoas que não são exageradas no comer e nem no beber, né? Temos que estar em constantes jejuns nesse sentido, né? De estar sempre alimentando pouco, né? Comendo pouco, né? Todos os dias comendo pouquinho, né? Aí você vai levar uma constante vida de jejuns, assim, comendo pouco, se alimentando pouco, igual os santos fazem. Os santos sempre nos ensinou dessa forma, né? Continuando. Quem é obrigado a jejuar? São obrigados a jejuar todos os cristãos desde os 21 anos completos até aos 70. Até os 70, né? Dos 21 anos até os 70, que são obrigados a jejuar. Você vê, 21 anos, né? Até chegar aos 21 anos, a pessoa, né, que estiver tendo instruções de uma pessoa católica, já tem que ir prevenindo a pessoa de saber comer, né? Desde pequeno. Esses jejuns aqui são jejuns que precisa ser feito, mas nós sabemos, né? Nós tentamos nos alimentar o tempo todo. Quando a gente não está em dia de jejum, né? Não quer sentir tontura nenhuma. Mas no dia de jejum é preciso. E ficar, né, assim. Então, ficar bem calmo, né, para fazer um jejum, né, não ficar também, né, apavorado, né? Porque o mundo está de um jeito que as pessoas são tão ansiosas que não conseguem fazer um jejum, né? A ansiedade das pessoas, às vezes, prejudica elas, né? Fazer jejuns. Porque fica muito ansioso, né? Pessoa ansiosa demais não consegue fazer um jejum bem feito. Então, a ansiedade também é uma doença ruim, né? Prejudica. Agora eu vou continuando, até os 70. Até os 70 começados, né? Começados, até os 70 começados. Por exemplo, o que quer dizer aqui? Até os 21 anos completos, né? Completou os 21 anos, completou. Os 21 anos completos, né? E você fez 22,
Aí já tem que começar. Por exemplo, eu fiz 21, ainda pode. Você ainda não fez 21, né? Você está, vamos supor aqui, você foi e fez, como que eu vou dizer? Você foi, veio e fez aqui 21, 20, né? E ainda não fez 21, tá caminhando para fazer os 21. Ele fez, completou 21, já tem que fazer jejuns, né? Aqui começou o 70, você só começando, não precisa ficar o ano todo, né? E depois que você só vai parar no 71, não. Quando você completar 70, você já pode parar. Mas não pode parar com abstinência. Com jejum pode parar, com abstinência não. Se não prejudicar a sua saúde, né? Pessoa com 70 anos ficar sem comer carne talvez seja ruim. Né? Mas se ficar uma sexta-feira sem comer carne, talvez não vá prejudicar. Né? Mas se for o caso, tem que trocar para uma obra pia, né? Para uma outra obra. Se não estão dispensados ou excusados por legítimo impedimento, né? A abstinência começa a ser obrigatória aos 14 anos. Tá vendo que não deu uma data para acabar com a abstinência? A abstinência começa aos 14 anos e vai direto. Isso significa que a mesma pessoa que ainda não completou a idade de jejuar, ela tem que fazer abstinência de carne. Mesmo que a pessoa não completou a data de jejuar, ela tem que fazer abstinência. Né? E isso significa que uma família católica, né, tem que ter esse entendimento que desde os 14 anos as crianças não podem comer carne. Né? É um ensinamento da Igreja Católica. Né? E eu não sou católico verdadeiro, completo, se eu não obedecer. Né? Se eu não tiver essa obediência. Né? Aí a pessoa começa a viver uma vida de um falso catolicismo. Né? Eu sou católico, mas não obedeço à igreja, então eu não sou católico. É mesmo quando eu dizer que sou católico e não obedecer os mandamentos da lei de Deus. Né? E ficar... É difícil. Né? Então, Edna, como é que eu posso dizer? Esmola, Edna, é uma obra pia, né? Da esmola. É uma coisa que pode substituir. Esmolas, fazer caridade em relação a isso, né? É um dos exemplos. Né? A obra pia é obra de piedade. Como a obra é obra de piedade, que você faz alguma coisa, ou orações, um longo tempo de orações, vou rezar isso, fazer aquela oração. Fica um tempo fazendo uma obra pia, uma obra realmente que vai fazer nesse dia para substituir, né? Para substituir a abstinência de carne. Você vai fazer uma obra de caridade, uma obra pia, né? De piedade. Então é isso. Pode ser feito, como eu disse, né? Pode ser feito da esmola, né? Pode ser feito também uma coisa também importante, né? Que é visitar algum doente, ir na casa de alguém, né? Tem um doente, eu vou visitar ele nas sextas-feiras, tal. Essas coisas, né? São coisas que você vai encaixando na sua vida, né? Coisas que você vai encaixando na sua vida e transformando, né? De uma maneira boa. E ficar sem comer uma guloseima que você gosta, né? Não posso ficar sem comer carne, mas tem uma outra coisa que eu vou substituir, eu não vou comer tal coisa ainda. Você entendeu já, né? Não vou ficar procurando. Mas tudo bem, vamos dar continuidade então aqui. Você viu que a abstinência ela não tem uma data para assim, especificada aqui com toda clareza. Vamos continuar aqui para ver se tem, mas não tem. Né? Estão também dispensados, que acabou de me explicar. Que nós já passamos por isso, né? Já nos explicou também em outros momentos. Estão também dispensados de toda a mortificação os que não estão obrigados a jejuar?
Os que, como aqui as pessoas, né, de antes dos 21 e pessoas depois dos 70. Os que não estão obrigados a jejuar, nem por isso estão dispensados de toda a mortificação, porque todos temos obrigações de fazer penitências. Então, as penitências e mortificações, elas não têm data para ter fim, é até morrer, né? É até morrer. Tanto que se você não faz uma coisa, tem que fazer outra, né? Tem que fazer outra para substituir. Joelho no milho. No interior tinha esse negócio, né? Eu vou fazer oração joelhado no milho para pagar tal pecado, né? Joelhado no milho. É um castigo, né? O pai dava um castigo para a criança, botar ele joelhado no milho. Jogava um bode de milho no canto lá, vai lá, ajoelha em cima do milho. Falei, danos. Quem é que consegue ajoelhar em cima do milho, né? Para que fim foi instituído? Aqui fala sobre a quaresma, como eu falei, né? Era para ter isso aqui, tudo era para a gente conseguir fazer na quaresma. Como não conseguimos, né? Então vamos continuar dessa parte aqui também. Eu vamos só ler também, né? Porque você já entende, já sabe. Para que fim foi instituído a quaresma? A quaresma foi instituída a fim de imitarmos, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo observou no deserto, e a fim de nos prepararmos por meio da penitência para celebrar santamente a festa da Páscoa. Que ainda estamos ainda no tempo pascal, né? Então, vamos finalizar o tempo pascal lá no outro sábado, né? Que é no outro domingo, né? Que é de Pentecostes. Qual é o fim do jejum do Advento? O jejum do Advento foi instituído para nos dispor a celebrar santamente a festa do Natal. Para que foi instituído o jejum das 4 têmporas? O jejum das 4 têmporas foi instituído para consagrar cada uma das 4 estações do ano com a penitência de alguns dias para pedir a Deus a conservação dos frutos da terra, para lhe dar graças pelos frutos da concedimentos, e para lhe pedir que dê à sua igreja santos ministros, que são ordenados nos sábados das 4 têmporas. Esses das 4 têmporas aqui, geralmente, muitas vezes quando fazem isso aqui, são pessoas, né, que já estão preparando aí para servir a Deus e fazer muitas coisas aí, né? São jejuns que nós já fazemos também, né, de uma outra maneira, assim, nos sextas-feiras e tudo mais. Mas esses jejuns aqui, nós fazemos mais o quaresmal, que é o 40 dias, né, que é mais costumeiro dos nós, bem leigos. E esses outros jejuns aqui, nós fazemos também, mas só de uma outra maneira. Não jejuns assim, 40 dias, né, ou tantos dias, né. Para que foi instituído o jejum das vigílias? O jejum das vigílias foi instituído a fim de nos prepararmos para celebrar santamente as festas principais. É a mesma coisa, tudo isso aqui, 4 templos, jejum, vigílias, são jejuns que é dito aqui que nós fazemos, né? Vigília, então agora nós vamos fazer a vigília do sábado, vigília de Pentecostes, tudo mais. É isso, né? Vamos passar para o outro lado aqui. Que nos proíbe a Santa Igreja nos dias de jejuns e abstinência? Quando a pessoa não está legitimamente dispensada, deve, no dia de jejum e abstinência, tomar uma só refeição, plena, podendo fazer 2 ou outras pequenas, uma pela manhã e outra à tarde, que evite grave dano, como, por exemplo, uma forte dor de cabeça. Nos dias de abstinência, proíbe o uso da carne e do caldo de carne, que também no caldo de carne inclui também gorduras animal, que essa gordura animal ela está presente no leite. Por isso, derivados do leite também são proibidos, porque também dá uma grande substância ao corpo.
E igual eu disse para você, né? Você está aqui com 2 refeições pequenas e uma grande. Mas se mesmo essas 2 refeições pequenas e uma grande começou a te dar problema, dor de cabeça, você deve comer para poder não ficar com dor de cabeça. Né? Que se ficar com dor de cabeça muito forte, você não pode ficar fazendo uns jejuns muito longos. Dor de cabeça não pode acontecer. Você tem que fazer um jejum sem a dor de cabeça. Se ela tiver uma dor de cabeça muito forte, é sinal de que está fazendo mal. Então, alimenta com alguma coisinha aí. Toma uma água, toma um suco e continua. Porque a igreja quer que nós abstenhamos de comer carne nas sextas-feiras, a fim de que façamos penitência todas as semanas e, sobretudo, nas sextas-feiras, em honra da paixão de Jesus Cristo. Do 5º preceito da igreja. Como se observa o 5º preceito da igreja, pagar o dízimo segundo o costume? Observa-se o 5º preceito, pagar o dízimo segundo o costume, pagando aquelas ofertas ou contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio de Deus que Deus tem sobre todas as coisas e para sustentar os ministros do altar. Em outros momentos, né, você pode substituir aí essas ações aí fazendo esmolas e comprando coisas para sua igreja doméstica, como já viemos falando. E um dos meus celulares já desligou aqui, ó. Tô querendo. Pois muito bem, pessoal. Agora vamos finalizar, né? Essas coisas, esse nosso assunto de hoje é um assunto que tem que ser cotidiano. Sempre que tem alguma dúvida, perguntar. Sempre que tem alguma dúvida, recorra ao São Pio X, recorra aos ensinamentos da igreja. Tem muita coisa que temos que estar sempre na cabeça, sempre na mente. O que nós temos que estar entendido sobre tudo isso exatamente isso, buscar sempre estar na obediência. Sempre estar na obediência. Seja ela de como for aí, na sua condição aí de como for. Né? Sempre com bons pensamentos, né? Sempre com o pensamento em Deus o tempo todo. Não tira Deus do seu pensamento. Não tira Deus do seu pensamento, não tira Deus do seu coração. Não tira o caminho do Calvário da cabeça, dos pensamentos, do coração. Não tira. Né? Deixa sempre ali. Sempre se coloque no lugar de uma outra pessoa quando você tem, assim, né? Na vida. Sempre se coloque no lugar de alguém. Né? Eu digo assim, né? Que não para a gente tomar cuidado, né, com nossas falas e com os nossos pensamentos aí e ter bons pensamentos, bom entendimento das coisas de Deus, procurar obedecer os mandamentos da Santa Lei de Deus, viver o Evangelho ali, aplicar na vida. É o que nós sempre estamos aqui falando e fazendo, né? Orações, penitências, jejuns e tudo mais, né? E estaremos sempre por aqui, todos nós, né? Então, vivendo aí, né, buscando, assim, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo aí na igreja, né, buscar sempre estar com Deus. E amanhã nós estaremos aqui às 7 horas da manhã, né, para a celebração. Então, espero vocês aí amanhã. E amanhã à noite, teremos a novena. Então, boa noite, Marlene, boa noite, Edna, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aí, né, e até amanhã. Boa noite, Bastos, Mendes. Boa noite a todos vocês. Salve Maria Puríssima, avante com Maria.